Você está sofrendo com dor no nervo ciático que desce pela sua perna e não consegue encontrar alívio duradouro? Se você tem mais de 60, 70 ou 80 anos, precisa entender que alguns hábitos aparentemente inofensivos podem estar sabotando completamente sua recuperação e intensificando sua dor de forma dramática. Hoje, vou revelar os 8 hábitos mais perigosos que pessoas da sua faixa etária cometem diariamente e que transformam uma dor controlável em um tormento constante que pode até mesmo comprometer sua independência e qualidade de vida. Gostaria de saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe um comentário abaixo me contando sua cidade e há quanto tempo você convive com essa dor ciática. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica valiosa sobre como vencer definitivamente a dor no nervo ciático. O nervo ciático é o maior e mais longo nervo do corpo humano, originando-se na região lombar entre as vértebras L4 e S3, passando pelos glúteos, descendo pela parte posterior da coxa até chegar aos pés. Com aproximadamente 2 centímetros de largura em sua origem, este nervo controla a maior parte dos músculos da perna e fornece sensibilidade para praticamente toda a extremidade inferior. Quando este nervo sofre compressão, irritação ou inflamação, o resultado é a famosa dor ciática, que pode variar desde um desconforto leve até uma dor lancinante e incapacitante. Estatisticamente, a dor ciática afeta cerca de 40% das pessoas ao longo da vida, mas quando falamos especificamente de pessoas acima dos 60 anos, essa porcentagem salta para impressionantes 60% a 70%. Isso acontece porque o processo natural de envelhecimento traz mudanças significativas na estrutura da coluna vertebral, incluindo o estreitamento dos espaços intervertebrais, a degeneração dos discos, o espessamento dos ligamentos e a formação de osteófitos, popularmente conhecidos como bicos de papagaio. Para pessoas na terceira idade, a dor ciática não é apenas uma questão de desconforto físico. Ela representa uma ameaça real à independência, mobilidade e autonomia que tanto valorizam. A dor pode limitar atividades básicas como caminhar, subir escadas, levantar da cadeira ou até mesmo permanecer em pé por períodos prolongados. Além disso, o medo constante da dor pode levar ao sedentarismo, que por sua vez acelera a perda de massa muscular, força e flexibilidade, criando um ciclo vicioso extremamente prejudicial. O que torna a situação ainda mais preocupante é que muitas pessoas nessa faixa etária desenvolvem hábitos compensatórios na tentativa de aliviar a dor, mas que na verdade acabam perpetuando e intensificando o problema. Esses hábitos, aparentemente lógicos do ponto de vista do alívio imediato, podem causar desequilíbrios musculares, alterações posturais permanentes e sobrecarga em outras estruturas da coluna e membros inferiores. A boa notícia é que identificar e corrigir esses hábitos prejudiciais pode resultar em uma melhora significativa da dor ciática, mesmo em pessoas com mais de 60, 70 ou 80 anos. Diversos estudos demonstram que intervenções comportamentais simples, quando aplicadas de forma consistente, podem reduzir a intensidade da dor em até 70% e melhorar a funcionalidade em mais de 80% dos casos. Hoje você vai descobrir exatamente quais são esses 8 hábitos perigosos que podem estar sabotando sua recuperação. Cada um desses hábitos será explicado de forma detalhada, mostrando como ele afeta especificamente o nervo ciático, porque é ainda mais prejudicial para pessoas da sua idade e, principalmente, como você pode corrigi-lo imediatamente para começar a sentir alívio real e duradouro. É importante entender que a correção desses hábitos não requer movimentos complexos ou equipamentos caros. Tudo o que você precisa está ao seu alcance, respeitando sempre suas limitações e capacidades individuais. O objetivo é devolver a você a liberdade de movimento e a qualidade de vida que merece, independentemente da sua idade. Vamos começar revelando os primeiros hábitos devastadores que pessoas acima dos 60 anos cometem diariamente e que transformam a dor ciática em um verdadeiro pesadelo. Estes primeiros hábitos são particularmente traiçoeiros, porque parecem lógicos e até mesmo benéficos à primeira vista, mas na realidade estão causando danos progressivos ao seu nervo ciático.
Este é provavelmente o hábito mais comum e devastador entre pessoas da terceira idade. Depois dos 60 anos, é natural que você queira descansar mais, especialmente quando sente dor. A poltrona confortável ou o sofá parecem oferecer o alívio que você busca, mas na realidade estão criando uma armadilha biomecânica mortal para seu nervo ciático. Quando você permanece sentado por períodos prolongados, especialmente em assentos macios como poltronas e sofás, várias alterações prejudiciais ocorrem simultaneamente em sua coluna vertebral. Primeiro, a pressão intradiscal aumenta em até 300% comparada à posição em pé. Isso significa que os discos intervertebrais, que já estão naturalmente mais desidratados e frágeis após os 60 anos, passam a ser comprimidos com uma força 3 vezes maior, acelerando sua degeneração e aumentando o risco de protrusões ou hérnias que podem comprimir diretamente o nervo ciático. Além disso, a posição sentada prolongada causa um encurtamento progressivo dos músculos flexores do quadril, particularmente o psoas ilíaco. Para pessoas acima dos 60 anos, que já têm uma tendência natural à rigidez muscular devido às mudanças no colágeno e elastina, esse encurtamento se torna ainda mais pronunciado e prejudicial. O músculo psoas encurtado traciona constantemente a região lombar para frente, aumentando a lordose lombar e criando uma pressão adicional sobre as raízes nervosas que formam o nervo ciático. A situação se agrava quando consideramos que poltronas e sofás raramente oferecem o suporte adequado para a curvatura natural da coluna. Estes móveis são projetados para conforto imediato, não para a saúde postural. O resultado é que sua coluna assume uma posição de flexão excessiva, alongando os ligamentos posteriores da coluna e criando instabilidade segmentar. Esta instabilidade força os músculos paravertebrais a trabalharem constantemente para manter a estabilidade, levando à fadiga muscular e formação de pontos de tensão que podem irradiar dor pelo trajeto do nervo ciático. O segundo hábito extremamente prejudicial está relacionado à forma como você posiciona sua cabeça durante o sono. Muitas pessoas acima dos 60 anos acreditam que travesseiros altos proporcionam maior conforto e melhor respiração, especialmente aquelas que desenvolveram problemas respiratórios ou de refluxo gastroesofágico. No entanto, travesseiros excessivamente altos criam uma cascata de problemas posturais que culminam na irritação do nervo ciático. Quando você usa um travesseiro muito alto, sua cabeça é projetada para frente, criando uma hiperlordose cervical compensatória. Esta alteração na cervical força toda a coluna vertebral a buscar um novo equilíbrio postural. Para compensar a posição anterior da cabeça, a região torácica se projeta para trás, aumentando a cifose, enquanto a região lombar se projeta para frente, aumentando ainda mais a lordose lombar. Este desalinhamento global da coluna durante as 6 a 8 horas de sono cria tensões assimétricas em toda a musculatura paravertebral. Para pessoas da terceira idade, cujos tecidos têm menor capacidade de recuperação e maior tendência à rigidez, essas tensões se acumulam noite após noite, criando padrões de disfunção que se perpetuam durante o dia. A lordose lombar excessiva causada pelo travesseiro alto estreita ainda mais os forames intervertebrais, espaços por onde passam as raízes nervosas que formam o ciático. Em pessoas acima dos 60 anos, que já podem ter estreitamento desses espaços devido à artrose e formação de osteófitos, qualquer redução adicional pode ser suficiente para causar compressão neural e dor irradiada. Além disso, a posição inadequada da cabeça durante o sono afeta diretamente a qualidade do descanso. Estudos mostram que alterações posturais durante o sono reduzem a eficiência das fases de sono profundo, períodos cruciais para a recuperação tecidual e redução da inflamação. Para pessoas com dor ciática, essa redução na qualidade do sono compromete os mecanismos naturais de reparo e regeneração neural. O terceiro hábito devastador pode parecer distante do problema ciático, mas na realidade está diretamente conectado através da cadeia cinética do movimento. Muitas pessoas acima dos 60 anos continuam usando sapatos que eram confortáveis há anos, sem perceber que seus pés sofreram mudanças significativas com o envelhecimento, incluindo alargamento, achatamento do arco plantar e desenvolvimento de deformidades como joanetes e dedos em garra.
Sapatos apertados ou inadequados forçam os pés a assumirem posições anômalas durante a marcha. Esta alteração na biomecânica do pé se propaga para cima através da cadeia cinética, afetando os tornozelos, joelhos, quadris e finalmente a coluna lombar. Para pessoas da terceira idade que já têm menor flexibilidade e capacidade de adaptação, essas compensações se tornam fixas e progressivamente prejudiciais. Quando seus pés não conseguem exercer adequadamente sua função de absorção de impacto e propulsão durante a caminhada, estruturas superiores precisam compensar essa deficiência. O quadril, que deveria mover-se livremente nos 3 planos de movimento, passa a trabalhar com restrições, criando tensões assimétricas nos músculos glúteos e piriforme. O músculo piriforme, localizado profundamente no glúteo, tem uma relação anatômica íntima com o nervo ciático. Em aproximadamente 15% a 20% da população, o nervo ciático passa diretamente através do músculo piriforme, enquanto na maioria das pessoas passa logo abaixo dele. Quando os sapatos inadequados alteram a biomecânica do quadril, o músculo piriforme pode entrar em espasmo crônico, comprimindo ou irritando diretamente o nervo ciático, causando a síndrome do piriforme. Para pessoas acima dos 60 anos, essa situação é ainda mais grave porque a capacidade de regeneração neural está naturalmente diminuída. Isso significa que irritações que poderiam ser transitórias em pessoas mais jovens tendem a se tornar crônicas e progressivas na terceira idade. Agora vamos revelar os próximos hábitos perigosos que estão silenciosamente destruindo sua saúde neural e perpetuando sua dor ciática. Estes hábitos são ainda mais traiçoeiros porque muitas vezes são recomendados por pessoas bem-intencionadas ou até mesmo adotados como estratégias de autocuidado, mas que na realidade estão causando danos cumulativos ao seu sistema nervoso. Este hábito aparentemente inocente é extremamente comum entre pessoas da terceira idade e representa uma das causas mais subestimadas de agravamento da dor ciática. Você provavelmente tem o hábito de sempre carregar sua bolsa, sacola de compras ou outros objetos sempre do mesmo lado do corpo, geralmente o lado dominante. Este padrão repetitivo, mantido ao longo de décadas, cria desequilíbrios musculares progressivos que se tornam especialmente problemáticos após os 60 anos. Quando você carrega peso consistentemente de um lado, seu corpo é forçado a fazer compensações posturais constantes para manter o equilíbrio. O lado que carrega o peso desenvolve uma tendência à elevação do ombro e inclinação lateral da coluna vertebral. Para manter o equilíbrio, o lado oposto precisa compensar criando uma curvatura em S na coluna vertebral. Esta curvatura compensatória afeta diretamente a região lombar, criando pressões assimétricas sobre os discos intervertebrais e estruturas neurais. Para pessoas acima dos 60 anos, cujos discos já apresentam sinais naturais de degeneração e desidratação, essas pressões assimétricas aceleram dramaticamente o processo de deterioração discal, aumentando o risco de protrusões e hérnias que podem comprimir as raízes nervosas do ciático. Além disso, o desequilíbrio postural crônico sobrecarrega os músculos estabilizadores profundos da coluna, particularmente os multífidos e rotadores. Estes músculos pequenos, mas cruciais, são responsáveis pelo controle segmentar da coluna vertebral. Quando fatigados cronicamente, perdem sua capacidade de estabilização precisa, permitindo micromovimentos excessivos entre as vértebras que podem irritar as estruturas neurais adjacentes. A situação se agrava quando consideramos que pessoas da terceira idade naturalmente perdem massa muscular através de um processo chamado sarcopenia. Esta perda muscular afeta principalmente as fibras de contração rápida, que são essenciais para respostas de estabilização. Quando combinada com os desequilíbrios causados pelo carregamento unilateral, o resultado é uma instabilidade progressiva da coluna lombar, que pode se manifestar como dor ciática crônica. O quinto hábito devastador está relacionado aos padrões de sono que você mantém há décadas sem perceber como eles estão afetando sua saúde neural. Muitas pessoas acima dos 60 anos desenvolvem uma posição preferida para dormir e a mantêm rigidamente todas as noites, seja por hábito, por medo de aumentar a dor ou por limitações de mobilidade que se desenvolveram com o tempo. Dormir sempre na mesma posição, especialmente sem o suporte adequado, cria tensões sustentadas em estruturas específicas durante todo o período de descanso.
Se você dorme sempre de lado sem um travesseiro entre as pernas, por exemplo, está criando uma rotação pélvica sustentada que tensiona os ligamentos sacroilíacos e pode comprimir as raízes nervosas inferiores do ciático. A posição de lado sem suporte adequado também causa uma queda da perna superior sobre a inferior, criando uma adução forçada do quadril. Esta posição alonga excessivamente os músculos abdutores do quadril, incluindo o glúteo médio e mínimo, músculos essenciais para a estabilidade pélvica durante a marcha. Para pessoas da terceira idade, que já têm tendência à fraqueza destes músculos devido ao sedentarismo e sarcopenia, esta tensão noturna prolongada pode resultar em inibição neural e fraqueza ainda maior. Se você prefere dormir de barriga para baixo, está criando uma extensão lombar excessiva que pode comprimir as articulações posteriores da coluna vertebral, estruturas ricamente inervadas que podem gerar dor referida pelo trajeto do ciático. Esta posição também força uma rotação cervical mantida para permitir a respiração, criando tensões que se propagam por toda a cadeia posterior do corpo. Dormir de barriga para cima sem suporte adequado sob os joelhos mantém os músculos flexores do quadril em posição encurtada durante toda a noite. Para pessoas acima dos 60 anos, que já têm tendência ao encurtamento destes músculos devido ao tempo prolongado sentado durante o dia, esta posição noturna perpétua e intensifica o problema, criando uma tração anterior constante sobre a região lombar. O sexto hábito extremamente perigoso envolve a forma como você executa transições posturais básicas no seu dia a dia. Muitas pessoas acima dos 60 anos, especialmente quando sentem dor, desenvolvem o hábito de fazer movimentos compensatórios bruscos na tentativa de escapar rapidamente de posições que causam desconforto. Este comportamento, embora compreensível do ponto de vista do alívio imediato da dor, está causando microtraumas repetitivos que perpetuam e intensificam o problema ciático. Quando você se levanta bruscamente da cama pela manhã, está submetendo sua coluna vertebral a forças de aceleração e desaceleração extremas em um momento em que os tecidos estão em seu estado mais vulnerável. Durante o sono, os discos intervertebrais se reidratam parcialmente através de um processo de embebição osmótica, aumentando sua altura e alterando suas propriedades mecânicas. Ao mesmo tempo, os músculos e ligamentos permanecem em estado de relaxamento por horas, perdendo temporariamente sua capacidade de resposta protetora. Movimentos bruscos neste contexto podem causar rupturas microscópicas nas fibras do anel fibroso dos discos intervertebrais, acelerar a degeneração discal e aumentar o risco de protrusões ou hérnias. Para pessoas da terceira idade, cujos tecidos têm menor capacidade de reparo e regeneração, estes microtraumas se acumulam ao longo do tempo, criando degeneração progressiva. Além disso, movimentos bruscos ao levantar ativam reflexos de proteção que podem causar contrações musculares súbitas e assimétricas. Estes espasmos musculares protetivos, embora inicialmente benéficos, podem se tornar crônicos e contribuir para padrões de movimento disfuncionais que perpetuam a dor ciática. A situação é ainda mais grave quando você considera que pessoas acima dos 60 anos frequentemente apresentam hipotensão ortostática, uma condição em que a pressão arterial cai rapidamente com mudanças posturais bruscas. Esta queda de pressão pode causar tonturas ou vertigens que aumentam o risco de quedas, criando um ciclo de medo e compensações posturais ainda mais prejudiciais. Agora chegamos aos hábitos finais e talvez mais devastadores que pessoas acima dos 60 anos cometem diariamente sem perceber o impacto catastrófico na sua dor ciática. Estes últimos hábitos são particularmente insidiosos porque frequentemente são aceitos como normais para a idade ou até mesmo incentivados por familiares e cuidadores bem-intencionados. Este é provavelmente o hábito mais destrutivo de todos, criando um ciclo vicioso que transforma uma dor controlável em incapacidade progressiva. Quando você sente dor ciática, sua reação natural é evitar movimentos que possam desencadear ou intensificar o desconforto. Esta resposta, conhecida como comportamento de evitação relacionado ao medo, parece lógica no curto prazo, mas está literalmente destruindo sua capacidade de recuperação.
Para pessoas acima dos 60 anos, o medo da dor se torna ainda mais poderoso porque vem acompanhado do medo da queda, da perda de independência e da deterioração funcional. Este medo combinado leva ao que os especialistas chamam de síndrome do desuso, onde músculos, articulações e sistemas neurais se deterioram rapidamente pela falta de estímulo adequado. Quando você evita atividades físicas, seus músculos começam a perder força e massa em uma velocidade alarmante. Após os 60 anos, a perda de massa muscular pode chegar a 3% ao ano quando associada ao sedentarismo. Os músculos estabilizadores profundos da coluna, essenciais para proteger o nervo ciático, são os primeiros a serem afetados. Músculos como o transverso abdominal, multífidos e diafragma perdem sua capacidade de cocontração coordenada, deixando a coluna vulnerável a movimentos que podem irritar o nervo ciático. A inatividade também afeta dramaticamente a circulação sanguínea local. O nervo ciático, como qualquer tecido neural, depende de um suprimento sanguíneo adequado para manter sua saúde e função. Quando você se torna sedentário, a circulação na região lombar e glútea diminui significativamente, reduzindo o aporte de oxigênio e nutrientes essenciais para a recuperação neural. Simultaneamente, a remoção de produtos metabólicos tóxicos fica prejudicada, criando um ambiente inflamatório crônico que perpetua a dor. Além disso, a imobilidade prolongada altera a mecânica dos tecidos neurais. O nervo ciático precisa deslizar e alongar-se normalmente durante os movimentos do quadril e joelho. Quando você evita esses movimentos, podem formar-se aderências entre o nervo e os tecidos adjacentes, um processo chamado de fibrose perineural. Estas aderências restringem a mobilidade normal do nervo, causando tensão e irritação sempre que você tenta se mover. O oitavo e último hábito devastador é a dependência exclusiva de medicamentos para controle da dor, especialmente anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos, sem buscar outras estratégias terapêuticas ou orientação médica adequada. Este hábito é extremamente comum entre pessoas da terceira idade que muitas vezes têm fácil acesso a medicamentos de venda livre ou mantêm prescrições antigas sem acompanhamento médico regular. Para pessoas acima dos 60 anos, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios representa riscos especialmente graves. O sistema renal naturalmente perde eficiência com o envelhecimento, e os anti-inflamatórios podem causar deterioração adicional da função renal, especialmente quando usados cronicamente. Além disso, estes medicamentos aumentam significativamente o risco de úlceras gástricas, sangramentos digestivos e problemas cardiovasculares em pessoas desta faixa etária. Mais importante ainda, o uso crônico destes medicamentos cria uma falsa sensação de controle sobre o problema. Você pode sentir alívio temporário da dor, mas os medicamentos não estão tratando as causas subjacentes da compressão ou irritação do nervo ciático. Na verdade, podem estar mascarando sinais importantes de piora que deveriam motivar mudanças comportamentais ou busca por tratamento especializado. A dependência de medicamentos também interfere com os mecanismos naturais de modulação da dor do seu corpo. O sistema nervoso possui mecanismos endógenos sofisticados para controlar a percepção dolorosa, incluindo a liberação de endorfinas e a ativação de vias inibitórias descendentes. O uso crônico de analgésicos pode suprimir estes sistemas naturais, criando uma dependência crescente de intervenções externas para controle da dor. Além disso, muitas pessoas desta faixa etária combinam múltiplos medicamentos sem supervisão médica adequada, criando interações medicamentosas perigosas. Anti-inflamatórios podem potencializar os efeitos de anticoagulantes, aumentar a toxicidade de outros medicamentos processados pelos rins e interferir com medicamentos para pressão arterial, criando riscos cardiovasculares significativos. O mais preocupante é que o foco exclusivo em medicamentos impede que você explore estratégias terapêuticas realmente eficazes e seguras para sua faixa etária. Técnicas como educação postural específica, exercícios de mobilidade neural, fortalecimento progressivo e modificações ambientais podem ser muito mais eficazes a longo prazo do que qualquer medicamento, especialmente quando aplicadas de forma consistente e progressiva. Estudos recentes demonstram que abordagens multimodais, que combinam educação sobre dor, exercícios específicos, técnicas de relaxamento e modificações comportamentais, são superiores ao tratamento exclusivamente farmacológico para dor ciática crônica em pessoas idosas.
Estas abordagens não apenas proporcionam alívio mais duradouro, mas também melhoram a funcionalidade geral, a qualidade do sono e a sensação de autoeficácia no manejo da condição. A correção destes 8 hábitos devastadores representa a diferença entre uma vida limitada pela dor e uma vida plena e ativa, independentemente da sua idade. Cada hábito que você corrige remove uma fonte de irritação e sobrecarga do seu nervo ciático, permitindo que os mecanismos naturais de recuperação funcionem adequadamente. A correção destes 8 hábitos devastadores não deve ser feita de forma abrupta ou simultânea, especialmente se você tem mais de 60, 70 ou 80 anos. Seu corpo precisa de tempo para se adaptar às mudanças, e uma abordagem gradual e progressiva é essencial para evitar sobrecarga e garantir resultados duradouros. Comece implementando apenas 1 ou 2 hábitos por semana, permitindo que seu sistema nervoso e músculo-esquelético se adaptem antes de introduzir novas modificações. É fundamental entender que pessoas da sua faixa etária têm capacidades de adaptação diferentes de pessoas mais jovens. Isso não significa que você não pode melhorar dramaticamente sua condição, mas sim que o processo requer paciência, consistência e respeito aos seus limites individuais. Cada pequena mudança que você implementar estará contribuindo para um resultado cumulativo significativo ao longo do tempo. Lembre-se de que sua experiência com dor ciática pode estar relacionada não apenas aos hábitos que discutimos, mas também a condições médicas específicas como estenose espinhal, artrose facetária avançada ou instabilidade segmentar. Por isso, é crucial manter acompanhamento médico regular e informar seu médico sobre todas as mudanças que você está implementando em sua rotina. A hidratação adequada torna-se ainda mais crítica na sua faixa etária. Beba pelo menos 8 copos de água por dia, pois a desidratação pode intensificar a rigidez articular e muscular, piorando sua dor ciática. Além disso, mantenha uma alimentação rica em nutrientes anti-inflamatórios como ômega 3, encontrado em peixes como salmão e sardinha, e antioxidantes presentes em frutas vermelhas e vegetais folhosos verde escuros. O ambiente em que você vive também precisa ser adaptado para apoiar estes novos hábitos saudáveis. Certifique-se de que sua casa tenha iluminação adequada para evitar movimentos bruscos por falta de visão, tapetes antiderrapantes para prevenir quedas e móveis com altura apropriada para facilitar transições posturais suaves. Existem situações específicas em que você deve ter cuidado extra ao implementar estas mudanças. Se você tem histórico de quedas frequentes, osteoporose severa, problemas cardíacos significativos ou toma medicamentos que afetam o equilíbrio como sedativos ou alguns antihipertensivos, todas as modificações posturais e de movimento devem ser implementadas muito gradualmente e preferencialmente sob supervisão profissional. Pessoas com diabetes precisam de atenção especial, pois a neuropatia diabética pode mascarar sinais de lesão ou sobrecarga, e a cicatrização de possíveis microlesões pode estar comprometida. Se você tem diabetes, monitore cuidadosamente qualquer alteração na sensibilidade dos pés e pernas durante o processo de correção dos hábitos. Se você toma anticoagulantes como varfarina ou medicamentos antiplaquetários, evite massagens vigorosas na região lombar e glútea, pois podem causar hematomas. Técnicas suaves de automassagem com movimentos leves são seguras e benéficas. Nunca ignore sinais de alerta como perda súbita de força nas pernas, alterações no controle da bexiga ou intestino, ou dor que piora progressivamente apesar das correções implementadas. Estes podem ser sinais de compressão neural severa que requer avaliação médica imediata. Procure atendimento médico imediatamente se experimentar perda de controle da bexiga ou intestino, que pode indicar síndrome da cauda equina, uma emergência neurocirúrgica. Também busque ajuda urgente se houver perda progressiva de força nas pernas, especialmente se afetar sua capacidade de caminhar ou ficar em pé. Dor que desperta você do sono e não melhora com mudanças de posição pode indicar causas não mecânicas como tumores ou infecções, especialmente se acompanhada de febre ou perda de peso inexplicada.
Estes sintomas requerem investigação médica imediata. Se você implementou as correções dos hábitos por mais de 6 semanas sem qualquer melhora na intensidade ou frequência da dor, é importante buscar avaliação especializada para investigar outras possíveis causas ou necessidade de intervenções adicionais como fisioterapia específica ou procedimentos minimamente invasivos. Comece sempre pela correção dos hábitos relacionados ao posicionamento durante o sono e repouso, pois são os mais seguros e proporcionam benefícios imediatos. Ajuste a altura do travesseiro e use almofadas de apoio entre as pernas se dorme de lado. Implemente períodos regulares de movimento durante o dia, levantando-se a cada 30 minutos, mesmo que por apenas 2 minutos. Semana a semana, adicione novas correções, sempre respeitando seu ritmo e limitações. Documente sua evolução em um diário simples, registrando níveis de dor, qualidade do sono e capacidade funcional para atividades básicas. Se este vídeo foi útil para você e conseguiu esclarecer os hábitos que podem estar sabotando sua recuperação da dor ciática, por favor, clique no like. Seu like me ajuda a entender que este conteúdo está realmente fazendo diferença na vida de pessoas como você. Deixe um comentário detalhado aqui embaixo, contando sua experiência com dor no nervo ciático. Há quanto tempo você convive com essa dor? Quantos destes 8 hábitos você identificou na sua rotina? Qual deles você acha que está afetando mais sua condição? Seu relato pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação e me ajuda a criar conteúdos ainda mais específicos para suas necessidades. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações clicando no sininho. Assim você receberá imediatamente todos os novos vídeos sobre estratégias comprovadas para vencer definitivamente a dor no nervo ciático, especialmente conteúdos desenvolvidos pensando nas necessidades específicas de pessoas acima dos 60 anos. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que também sofre com dor ciática. Pode ser um familiar, amigo ou vizinho. Muitas vezes, as pessoas nesta faixa etária não têm acesso fácil a informações atualizadas sobre manejo da dor, e seu compartilhamento pode literalmente transformar a qualidade de vida de alguém. E conte nos comentários que tema específico sobre nervo ciático você gostaria de ver no próximo vídeo. Você gostaria de ver exercícios específicos e seguros para sua faixa etária? Técnicas de automassagem? Adaptações na casa para prevenir dor ciática? Alimentos que combatem a inflamação neural? Sua sugestão é muito importante para que eu continue criando conteúdo que realmente atenda às suas necessidades. Lembre-se, sua idade não é uma limitação, é uma oportunidade de aplicar sabedoria e experiência na conquista de uma vida sem dor. Você tem todo o conhecimento necessário agora, só precisa dar o primeiro passo. Sua jornada rumo ao alívio duradouro da dor ciática começa hoje, com a correção do primeiro hábito. Não espere mais. Sua qualidade de vida e independência dependem das decisões que você tomar agora.